Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez, análise palpites do UFC Fight Night, Corey Sandhagen contra Deiveson Figueiredo. Lembrando que no último card a gente mandou super bem, acertamos muito mais que Ramos, faltou o Carlos Prates, né galera? Então vamos com tudo, vamos pra cima, tá? Esse card promete bastante, apesar de ser um Fight Night, tem boas oportunidades, principalmente no card principal. Então vem comigo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tem uma curiosidade que eu quero deixar antes com vocês, galera, que é mais um brasileiro no main event, tá? O Deiveson Figueiredo enfrentando o Corey Sandhagen, lembrando que o Brasil tem 5 main events esse ano de 2025 e 5 derrotas. Então, Renato Moicano perdeu para o Makhachev, Poatan perdeu para o Ankalaev, o Gregory Rodrigues, Robocop, perdeu para o Jared Cannonier, Diego Lopes perdeu para o Volkanovski na disputa do cinturão dos penas, e o Carlos Prates, agora mais recente do último fim de semana, perdeu para o irlandês Yangel. Então, muito complicado, né, o Brasil. Deiveson vai pegar uma luta muito dura, um casamento difícil, eu vou abordar depois, praticamente no final do vídeo, que é a última luta do card. Então, vamos com tudo, vamos pra cima, ligando o sinal do alerta aí que os brasileiros precisam de vencer no main event, tá bom? Vamos pra cima, galera. Primeira luta aqui, a gente tem a Juliana Miller contra Ivana Petrovic. Antes disso, vou só falar uma coisa, galera, vai ter uma odd 15 pra vocês no comentário fixado aqui deste vídeo ou na descrição, tá? Então não perde tempo. Depois do final do vídeo aí, já clica, já garante aí o seu acesso. Lembrando que a gente manda as linhas e odds da MC Games, casa 100% regularizada, que é a nossa casa parceira. Então já se cadastre, já se registre e crie sua conta. O link e as melhores informações estão na descrição. Então a gente tem Juliana Miller contra Ivana Petrovic. Duas lutadoras com base do jiu-jitsu, né? Se você for ver aqui o cartel de ambas as lutadoras, ambas têm um bom número de vitórias por finalização e nunca foram finalizadas. Então são duas lutadoras que tem ali uma predileção, cara, pelo jogo de grappling, tá? Então, galera, o que eu tenho a dizer? A Petrovic, ela é uma lutadora que tem 3 lutas no UFC, 2 derrotas, 1 vitória, apesar que a última derrota foi por decisão dividida. Finalizou a chinesa Liang Na, né? E perdeu para Karuna Dredd na sua estreia. Juliana Miller já é uma lutadora que não luta desde 2023, então a gente pode considerar aí praticamente 2 anos de inatividade. É uma lutadora que no UFC 2 derrotas, né? Ela vem de 2 derrotas. O que eu tenho a dizer, cara? A tendência da luta chegar à decisão muito clara, como eu disse, 2 lutadoras do jiu-jitsu, né? Que tem uma boa noção de grappling. Então pode ser que o método de overrounds, luta chegar à decisão, tem valor. Porém eu não posso deixar de destacar que a Ivana Petrovic, além de ter mais lutas de MMA, é uma lutadora canhota, mais alta barra, envergadura, a distância dela é mais favorável. Eu acredito que as condições sejam mais favoráveis à lutadora croata Ivana Petrovic. Então dou uma leve vantagem para ela, sinalizando o método de overrounds, fechou? Próxima luta, Thomas Peterson contra Don'Tale Mayes, 2 caras que vêm de derrotas, 2 caras de nível inferior. Acredito que os dois vão ser eternamente esse pelotão do meio. Don'Tale Mayes, muito tempo de casa, né galera, tá no UFC desde 2019, já foi finalizado 3 vezes, inclusive foi finalizado na última luta. Muita gente fala que ele tá no UFC por ser muito amigo pessoal do John Jones, né, mas ele é um cara que já teve sequência de derrotas, acabou não sendo demitido. Enfim, ele é um lutador que nessa luta ele vai ter vantagem pela altura e envergadura, né? Porém, o Thomas Peterson é aquele cara que é muito parado dentro da luta, muito previsível, muito lento, foi nocauteado tranquilamente na última luta. São 2 caras daqueles pesados que não tem chão e são lentos, né? Não são tão atléticos, tão móveis, não tem agilidade. 3 lutas no UFC, 1 vitória, 2 derrotas, né? Como eu disse, foi nocauteado. Ganhou do Mohamed Usman, que pô, foi uma luta muito ruim. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Então, cara, o diferencial pra mim do Thomas Peterson aqui é se ele conseguir botar o Don'Tale Mayes pra baixo, tá? Que foi a luta que ele conseguiu botar pra baixo aqui no Contender Series e ganhou, que ele assegurou o contrato. E então eu acredito que ele tem essa vantagem pelo jogo de grappling. O Don'Tale Mayes, lembrando, já foi finalizado pelo Serbigain, já foi finalizado pelo Rodrigo Zé Colmeia, que vai estar lutando na PFL, inclusive, né, nessa sexta-feira. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas essa sexta-feira vai ter a PFL. Vamos trabalhar todos esses palpites lá no grupo VIP, tá, galera? Então, se você quiser pegar todos os melhores palpites, link tá na descrição, melhores informações, grupo VIP, é onde a gente ganha dinheiro de verdade. Então, melhores informações na descrição, a gente não trabalha somente no UFC. O Don'Tale Mayes, galera, ele é um cara que não tem o jogo de grappling, tá? Então, se o Thomas Peterson botar pra baixo, pode ser que ele tenha êxito. Então, de maneira geral, leve vantagem para o lutador americano Thomas Peterson por esse contexto aqui explicado, tá? Vamos para a próxima luta.
Quang Le contra Gaston Bolanhos, Peru contra Vietnã. O Quang Le é um cara que vem de 2 derrotas no UFC, fez toda a sua carreira no LFA. É um cara que lutou 4 vezes no ano passado, né, juntando o LFA e o UFC. Porém, ele é um cara que... cara, ele viveu um céu e inferno muito alto na carreira, porque ele chegou no UFC com um cartel invicto e logo de cara já 2 derrotas. Fez uma guerra com o Chris Gutierrez, acabou sendo nocauteado aqui no final da luta pelo Xiaolong, lutador chinês ali de mão pesada. O Gaston Bolanhos é um cara que veio do Bellator, né? Um cara que fez lutas duras no Bellator, acabou chegando no UFC em 2023. Tem 2 vitórias e uma derrota pro duríssimo Marcus McGee, que não é demérito nenhum, né, galera? O McGee, a gente sabe, tá invicto aí. 4 vitórias seguidas, né? Acabou vindo de vitória contra o duríssimo Jonathan Martinez. Então, pra mim, galera, de maneira geral, o Quang Le deve vir com tudo pra cima. Vamos ficar de olho, porque 2 derrotas, né? A terceira a gente sabe que pode significar demissão. Tem muito lutador sendo cortado aí, todo dia a gente tá vendo. Então, pra mim, leve favoritismo para o Gaston Bolanhos, imaginando o casamento da luta. Acredito que esse Quang Le ansioso, vindo com essa necessidade de vitória, vai se expor. O Gaston Bolanhos pode ser um cara que eu vejo ele com mais caminhos à vitória, pode punir os erros ali do Quang Le, e ele é um cara que tem muitas brechas no jogo. Acredito que, de maneira geral, o Gaston Bolanhos tem um jogo mais sólido, um jogo mais claro. A gente sabe mais o que esperar do Gaston Bolanhos. Do Quang Le a gente não sabe o que esperar muito, tá bom? Então, próxima luta, galera, mais uma luta feminina. Essa eu posso dizer que é um confronto de estilos, tá? Porque a Gillian Robertson vem do wrestling / jiu-jitsu, e a Marina Rodrigues é uma lutadora que vem basicamente do Muay Thai, tá? Uma lutadora que tem lutas sangrentas no UFC, ela que faz bom uso das joelhadas, dos cotovelos. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado nessa luta. Já adianto que é uma luta boa para se levar para o ao vivo. Por que eu falo para o ao vivo? Porque é um confronto de estilos. Se a Gillian Robertson conseguir colocar essa luta para baixo, ela pode ter êxito. Se a Marina conseguir fazer essa luta ficar em pé, ela vai ter êxito, tá? Então já sinaliza essa opção. A Gillian Robertson, lutadora muito ativa, lutou 3 vezes ano passado, 3 vitórias. É uma lutadora que tem a predileção de botar a luta para baixo, trabalha bem ground and pound, trabalha bem finalizações. Finalizações que eu cito ela consegue pegar as costas e ir bem pro mata-leão, consegue transicionar, pegar katagatame quando tá na grade, ela consegue também finalizar dando ataques no braço. Então gosto bastante da Gillian Robertson aqui. Se ela botar pra baixo, eu vejo ela ganhando, tá? Ela que já lutou contra, meu irmão, muita gente boa. Tayla Santos, Mayra Bueno, Molly McKean, Macy Berber. Então uma lutadora bem rodada no UFC. E tem apenas 29 anos, né? O que é muito bom, a gente vai ter um futuro dela aí ainda. A Marina Rodrigues já tem 38 anos. Das últimas 5 lutas, ela tem 4 derrotas, mas são 4 derrotas para lutadoras muito boas. Virna Jandiroba possivelmente vai estar disputando o cinturão. Amanda Lemos disputou o cinturão recentemente contra a Zeng, e ela ganhou da Michelle Waterson Gomes, perdeu na dividida para Yasmin Lucindo e para Jéssica Andrade. Então, uma lutadora que ela geralmente está vendendo caro as suas derrotas, tá? Já ganhou da Yan Xiaonan, já ganhou da Mackenzie Dern. Então, cara, uma lutadora realmente experiente, já nocauteou a Ribas. Porém, como eu disse, já tem 38 anos, já não é a mesma. Cara, o que eu vejo aqui de diferencial dessa luta? É o confronto de estilo, meu irmão. Se a Gillian Robertson conseguir colocar essa luta pra baixo, eu acho que a Marina não levanta mais. Então, eu considero essa luta boa pra levar para ao vivo, mas eu acho que a Gillian Robertson ganha. É uma lutadora mais jovem, acredito que ela vai conseguir encontrar a Marina e colocar pra baixo, tá bom? De maneira geral é isso. Então, seguimos o card, vamos para a próxima luta, Ryan Lauder contra Azamat Bekoev. Luta muito boa, tá? Luta de 2 modalidades se enfrentando. Por que eu cito isso? O Azamat Bekoev é um cara que vem do ACA, do LFA, o ACA é evento de MMA russo. Depois ele foi para o LFA, né? Deve ter mudado para os Estados Unidos. E aí acabou indo de encontro ao UFC, né? Estreou bem, pegando a luta em cima da hora do início desse ano, nocauteando o Zachar Ruiz em 3 minutos de luta. Antes no LFA ele já tinha ganhado aqui do Dilan Bucar, que é um cara que já lutou UFC também. E no ACA, né, galera? Né? A gente no ACA trabalha lá no grupo VIP também, a gente conhece alguns desses nomes, né? Brahim Magomedov, o Chris Honeycutt, Rafael Haratic, são caras ali que a gente conhece do MMA russo. Então um cara muito rodado, apesar de jovem assim, né? Ele tem 29 anos, ele tem 22 lutas, ele tem quase o triplo de lutas de MMA profissional do Ryan Lauder. Porém, é um confronto de estilos, mas da mesma escola, né? Eu acredito que o Azamat Bekoev venha do Sambo, né? Que é o grappling russo, e o Ryan Lauder é um cara
que é do wrestling, né? Ele é D1, divisão All American aí de wrestling, um cara muito bruto mesmo, um cara que tem um jogo de grappling muito sólido, um gás muito bom. Ele que ganhou o TUF, né? Quem assistiu o TUF da Alexa Grasso contra a Shevchenko conheceu o Ryan Lauder, né? Ele ganhou a categoria dos 8-4. Então, um cara que tem um futuro imenso. Ele, né, treina na Team Alpha Male, treina ali com o Anthony Hernandez, o Fluff. Então, um cara que tem bons parceiros de treino ali, que pode ser um bom casamento. Porém, apesar dessa luta ser dois caras que tem esse grappling envolvido, essa luta acredito que pode ser o diferencial ela ficar em pé. O Ryan Lauder é um cara canhoto, que domina muito bem a distância, domina muito bem o centro do octógono, cara. Eu não acho que essa luta vai chegar até o fim, tá? Acredito que a mão de um ou outro pode acabar acertando e fazendo o adversário ser nocauteado. E, cara, pra mim pode ser zebra essa luta, né? O Azamat Bekoev é o favorito, como eu disse, é o lutador com mais lutas profissionais, é o cara mais experiente. Mas o Ryan Lauder, cara, ele é um cara que, como é que eu posso dizer? Ele tem uma base muito sólida, e ele é o cara canhoto, ele é o cara que tem a envergadura maior, ele pode fazer a mão dele chegar primeiro, o Azamat Bekoev vai ter que encurtar aqui, e o Ryan Lauder, cara, ele pode variar bastante o nível, fintar entradas de queda. Então, de maneira geral, eu vou colocar um troco aqui no americano Ryan Lauder para ganhar essa luta, mas ressaltando que um troco somente porque o russo é o favorito. Próxima luta, Miesha Tate contra Yana Santos, galera, uma luta que pra mim não tem pra onde fugir, eu vou explicar os meus motivos. E aí, galera, eu quero saber também nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, qual análise vocês estão concordando, discordando, vamos interagir aí, sempre gosto de trocar uma ideia com vocês, vamos pra cima. Miesha Tate, galera, Miesha Tate, que a gente pode falar dela, lutadora, né, dos primórdios do MMA feminino, lutadora que veio do extinto Strike Force, né, então é uma lutadora com muito tempo de casa, ela que já chegou a aposentar, voltou da aposentadoria. Vamos falar um pouco dela. A Miesha Tate, né, a Cupcake, não sei se vocês lembram o apelido dela, ela lutou aqui até 2016, né, já lutou com a Amanda Nunes, Sarah McMahon, Holly Holm, Ronda Rousey, Liz Carmouche, estão muito rodada, e ela voltou em 2021, só que desde que ela voltou, ela não foi a mesma, né, acredito que ela já tem 38 anos também, não precisa mais provar nada pra ninguém, então acredito que ela esteja gostando porque ela gosta realmente da luta, é uma lutadora que, pra mim, o auge dela já passou. Enfrenta a Yana Santos, né? A Yana Santos, galera, pô, estreou em 2018 no UFC, ela que veio do Invicta, né? Evento de MMA feminino. É uma lutadora que, cara, eu acho que se ela negar as quedas da Miesha Tate, ela tem boas condições de vencer aqui. É uma lutadora que também não inspira tanta confiança. Ela venceu bem da Chelsea Chandler, que é um nível muito baixo, né? Não é parâmetro aqui pra gente. Então, de maneira geral, é uma luta difícil pra gente, mas eu acredito que pelo tempo de inatividade da Miesha Tate, eu vou colocar a Yana Santos aqui, a lutadora russa. É uma luta realmente muito difícil, tá, galera? Porque a Yana Santos é uma lutadora bem comum, chegou a estar com 3 derrotas no UFC. Né, não me inspira tanta confiança, mas a Miesha Tate é a leão velha, né? Pô, acredito que ela chegou a ser campeã, acho que ela finalizou a Holly Holm, mas 38 anos e tal, então vai ser difícil. Ou eu ficaria de fora ou colocaria um troco na Yana Santos. Luta pouco confiável, tá bom? E agora, galera, vamos começar o card principal, onde que pra mim tem as melhores opções, tá? Onde vai estar realmente o ouro. Então, lembrando, galera, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, o grupo do Telegram 100% gratuito tá na descrição e pegar os melhores palpites desse evento do LFA, vai ter o ONI também, tá? Vai ter o ONI essa sexta-feira. Não esquece, galera, grupo VIP, tá? Grupo VIP, o link está na descrição ou no comentário fixado, não perde tempo, venha pegar os melhores palpites, vamos fazer bastante grana esse fim de semana. Teremos aqui na primeira luta do card principal, Jeremy Stephens contra Mason Jones. Galera, o que eu penso dessa luta? O Mason Jones já lutou no UFC, né, como muitos sabem, chegou até a ganhar do David Onama, que é um cara duríssimo, né, até venceu recentemente o último fim de semana, no último card do Guel e do Prats, e perdeu pro Ludovic Klein, que pra mim não é demérito nenhum. Ludovic Klein é um dos caras aí que estão na maior sequência de vitórias do UFC. São 4 vitórias aqui nessa categoria, e tem luta marcada contra o Michel Gamrot também, então um palpite muito bom pra esse card. Foi pro Cage Warriors, né, que é o evento inglês,
E desde então, meu irmão, atropelou todo mundo. São 4 vitórias, sendo 3 pela via rápida. O UFC já chamou ele de volta e jogou um veterano no peito dele pra falar: meu irmão, qual que é a sua? Queremos ver você aqui. Jeremy Stephens é um cara que lutou a carreira inteira no UFC, foi pra PFL, mas tá há 3 anos sem lutar, desde final de 2022. Vem numa sequência de derrotas absurdas. Eu não sei se ele chegou a lutar o Barry Knuckle, né, BKFC. Mas enfim, é um cara muito experiente e tal. E aí vai ser uma luta interessante, porque ou a gente vai ver o Jeremy Stephens querendo voltar com tudo e demonstrar o seu valor, ou a gente vai ver o Mason Jones falando: galera, eu quero essa chance no UFC, eu pedi essa segunda chance, eu não sou do nível do Cage Warriors, eu sou do nível do UFC, eu vou mostrar meu valor. Eu acredito que essa segunda alternativa seja a que parece fazer mais sentido pra mim. Então, nessa luta, galera, eu acho que o Mason Jones vai vir pra ganhar e eu arrisco, né, aí um pouco mais, ou até o mesmo nocaute, tá? Acredito que, Jeremy Stephens é muito duro, mais de 50 lutas de MMA profissional, porém, é um cara de 38 anos, já é veterano, já não é o mesmo Jeremy Stephens de 10, 15 anos atrás, tá bom? Então, vamos buscar aí essa vitória do galês. Próxima luta, Cameron Smotherman contra CRC Day, Ucrânia contra Estados Unidos. Então, o que a gente pode falar desses dois lutadores? O Cameron Smotherman foi aquele cara que perdeu pro Charalampos Grigoriou, na minha opinião, num golpe um pouco de sorte. Meu irmão, esse Grigoriou foi um dos caras que mais me causou raiva no UFC. Maldita hora que esse cara ganhou do Smotherman. O Smotherman é muito duro, era o cara que deveria ter ganhado do Grigoriou, acabou indo afoito pro infight, acabou tomando um cruzado. O Smotherman, foi pro Free UFC, que é um evento americano, demonstrou seu valor. 3 vitórias, e aí ele já pulou o contender. O UFC viu o talento dele e já chamou ele de volta numa luta contra o Jake Ridley, que ele pegou em cima da hora. Irmão, atropelou o Jake Ridley. O Jake Ridley foi até demitido dessa luta, foi pro LFA. A gente até pegou o green na última luta do Ridley no LFA, lá no grupo VIP. Porém, o Cameron Smotherman é um cara que, demonstrou estar no nível do UFC contra o Jake Ridley. Foi a performance dele demonstrou. E aí a gente tem o Sergey Sidey, que é um lutador ucraniano, né, que, também veio pelo contender nocauteando o Ramon Taveras. Aí ele estreou no UFC perdendo pro Taveras numa decisão dividida, que eu inclusive até achei que o Sidey ganhou, mas é aquela luta que fica aquela coisa, né? Você se apega a detalhes e aí um round pra cá, um round pra lá, você acha que tal lutador ganhou. Mas eu fiquei com a impressão que o ucraniano ganhou. E ele ganhou do Garrett Chamfield também numa decisão dividida, contestável. Cara, é um lutador muito raçudo, é um lutador que deixa tudo de si no octógono. Acredito que os dois, inclusive. Ele é um cara que varia muito, mas eu acredito que essa luta vai estar em pé. O Cameron Smotherman é um cara que ele também é um trocador. Você pode ver que no cartel dele a maioria das vitórias por nocaute. Ele ganhou até do Mando Gutierrez. Eu não sei se vocês lembram do Mando Gutierrez, que foi um cara que lutou, até lutou na PFL agora, mas ele lutou foi no Contender, meu irmão. Ele lutou no Contender aqui, perdeu pro Raul Rosas Jr. Cara, eu gosto do Smotherman, tá? Eu gosto do Smotherman aqui. Eu gostei muito, na verdade, da última performance dele contra o Jake Ridley. Eu acredito que ele vai fazer o suficiente para ganhar aqui. Eu não sei se ele vai achar um nocaute ou decisão, mas de maneira geral, eu vendo ele fazendo o suficiente, vejo ele vencendo 2 rounds. Então eu vou com Cameron Smotherman, o lutador americano, para vencer aí, tá bom? Próxima luta, Montel Jackson contra Daniel Marcos, tá? O Daniel Marcos, meu irmão, ele é aquele cara que ele tá 17-0 no UFC, ele tá com 4 vitórias e tal, mas ele, meu irmão, eu acho que tá demais, velho. Ele não... falta alguma coisa ali, irmão, entendeu? Ele ganha, mas não convence, sempre ganha ali por decisão. 2 dessas vitórias foi por decisão dividida. E eu acredito, meu irmão, que ele tá agora mordendo uma carne maior do que a boca dele consegue. Pega o Montel Jackson, que é um lutador que nunca foi nocauteado ou finalizado. Tem muitas lutas no UFC, né? Bem mais que o Soncora. O Montel Jackson tem a mão pesada, tá? Deu a primeira derrota pela via rápida do Demon Black X. Se você for ver aqui o cartel do Demon Black X, ele nunca tinha sido nocauteado ou finalizado até pegar o Montel Jackson, que perdeu em 18 segundos de luta. Então assim, meu irmão, é um cara que tá pedindo passagem, já tá com 5 vitórias seguidas no UFC,
uma vitória boa aqui pode credenciar ele a voos maiores. O Montel Jackson, lembrando que ele tem 1,92 m de envergadura e é um cara canhoto, então é difícil de lidar com ele. Ele é um cara que tem bastante ritmo e tem uma boa defesa de queda, tem um wrestling decente. Então, de maneira geral, eu vejo ele ou nocauteando ou dominando o Daniel Marcos na distância. Essa eu vou com o Montel Jackson, acho que o Daniel Marcos não leva, tá bom? Próxima luta, galera, Daniel Rodrigues, o G-Rod, contra o argentino gente boa, Santiago Ponzinibbio. Galera, o G-Rod aí, pô, tá com algumas lutas aí, né? Vamos dizer assim, umas exibições ruins, na minha opinião, tá? Das últimas 5 lutas dele, 3 derrotas e as 2 vitórias foram por decisões divididas, bem contestáveis, né? Que se você falasse que o adversário dele ganhou, não seria nenhum absurdo. Ele é sempre um cara difícil, é um cara raçudo, canhoto. O Ponzinibbio, ele é um cara que cresce durante a luta, é um cara raçudo. São dois caras até parecidos no estilo de lutar, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o Ponzinibbio, ele, como é que eu posso dizer? Ele vem de performances melhores. Você vê aqui contra o Morono, né? O Ponzinibbio nocauteou o Morono. Pô, o Morono quase ganha do G-Rod, né? Levou para uma decisão dividida. Morono foi espancado pelo Carlos Leal. Então, eu não sei, cara. Eu acredito que o argentino tem mais a entregar ainda no UFC do que o G-Rod. Lembrando que o Ponzinibbio tem uma história de vida incrível, meu irmão. Ele pegou uma bactéria, quase foi de arrasta aí. Respeito muito o argentino, gosto muito dele. Eu vejo ele fazendo o suficiente aqui, galera. É uma luta difícil, são 2 veteranos, 2 caras de 38 anos de idade. Essa luta que não vai mexer com o futuro da divisão, da categoria. São 2 lutadores ali para movimentar mesmo o contrato. Então eu vejo o argentino com mais armas aí, mas nada demais, tá? Próxima luta, Bonico, tá? Lutador americano contra o Reinier Derridé. O Bonico eu sempre gosto de falar, para quem não conhece, ele é um cara wrestler ao América, mas ele é possivelmente um dos melhores wrestlers universitários da história, tá? O recorde dele é tipo 144 vitórias e, sei lá, 2 derrotas, um negócio assim. Pesquisa na internet, eu acredito que quem seja do assunto, quem é da área do wrestling, conhece o Bonico, né? Ele é um cara que chamou muita atenção, acredito que ele era da Penn State, que é uma das universidades mais famosas no wrestling americano. Então, eu gosto bastante do Bonico. O que falta para ele, pro Bonico, é a experiência no MMA. Ele é um cara canhoto, ele é um cara que queda muito bem, não preciso nem falar, mas a maioria de suas vitórias vem por finalização. Então, o jogo dele ainda é muito dependente do seu wrestling. Se ele pega um cara com uma boa defesa de queda, a gente ainda não viu isso à prova. O cara que teria essa defesa de queda, que foi o Paul Craig, que é um cara que a gente sabe que trabalha muito bem de costas no chão, já até finalizou o Ankalaev, conseguiu perder para o Bonico, não sendo pela via rápida. Então ele conseguiu resistir aos ataques, mas foi dominado 3 rounds, 30-27. Então, não dá pra gente ter um parâmetro ainda. Ele até conseguiu 2 vitórias por nocaute na carreira, mas é um cara wrestler. Ele enfrenta o Reinier Derridé, né? Que, pô, quem assiste o ONI, né? Lembrando que o ONI a gente também trabalha no grupo VIP. Vai ter esse fim de semana, galera. Não esquece. Os melhores palpites pra você forrar junto comigo. Copiar e colar o bilhete, não tem segredo. Você vai ouvir as minhas justificativas. Claro que o vídeo aqui é muito bom, mas o grupo VIP, galera, eu envio o link, você só vai copiar e colar. E eu envio o motivo ainda. Tá? Lembrando que tem método de rounds, método de vencedor, nocaute, combinações múltiplas, duplas, triplas, que eu envio exclusivamente lá. Então é muito importante que você faça parte do grupo VIP, tá? Então o link está na descrição ou no comentário. O Reinier Derridé é um cara que também tem boas finalizações, mas, cara, essas finalizações que ele tem, esquece contra o Bonico, esquece. Isso aqui ele vai depender do jogo de striking dele. Ele vem do MMA do ONI, que é um nível baixíssimo, tá? O ONI é muito tradicional no kickbox, muito tradicional no Muay Thai, mas MMA a gente sabe que é muito fraco. E ele ganhou do Jared Meshet e do Kevin Holland. Eu acho esse casamento péssimo pro Reinier Derridé, acho que ele vai servir de escada para o Bonico e eu vejo o Bonico vencendo. Então, de maneira geral, galera, vitória Bonico, mas respeitando a análise do que eu falei contra o Paul Craig, eu acho que pode ser que o Bonico tenha dificuldades de finalizar o Derridé, que é um cara finalizador também, que tem boa noção de chão e sabe trabalhar de costas para o chão. Então, meu palpite aqui seria a vitória do Bonico. Se você quer um algo a mais, seria a vitória Bonico por decisão ou vitória Bonico e mais 1,5 rounds, tá bom? Próxima luta, Deiveson Figueiredo contra Corey Sandhagen, card principal, né? Como eu disse, o Brasil perdeu as últimas 5 lutas do card principal do Main Event, dos últimos UFCs, Moicano, né? Poatan, a gente teve o
Quem mais? Carlos Prates na última luta. Bom, não vou lembrar agora todos, mas a gente tem 5 derrotas do Brasil aí e eu acredito que a sexta vem, galera. Acredito que a sexta vem. Acredito que esse casamento é muito ruim pro Davidson, vou explicar os motivos. O Davidson, ele foi campeão do peso mosca, né? E desde então ele subiu para os pesos galos. Foi aqui. Ele ganhou do Rob Fonte numa luta por decisão, que ele conseguiu botar o Rob Fonte para baixo e trabalhar bastante ali seus golpes. Ganhou do Corey Garbrandt, que é um cara striker, não tem um chão muito bom, novamente quedando. E aí ganhou do Marlon Vera, cara, numa exibição assim muito boa do Marlon Vera, do Davidson, que ele conseguiu até mesmo dar um knockdown no Vera, que é conhecido por ter um queixo de granito. E o Davidson, tomou um apavoro do Petr Yan, essa aqui é a grande real. O Petr Yan é muito duro aí e acabou encontrando bem melhor a distância, dominou os 5 rounds. Cara, o Corey Sandhagen pra mim é um casamento péssimo para o Davidson, por quê? Se você for pegar a última luta aqui contra o Umar, meu irmão, a defesa de queda do Corey Sandhagen foi algo muito bom. Ele perdeu a luta, isso é fato, mas o Umar não conseguiu colocar o Corey Sandhagen para baixo. Das vezes conseguiu, o Corey Sandhagen rapidamente levantou. A distância barra envergadura é muito boa para o Corey Sandhagen. O corte de peso ele vai estar bem maior, né? Como eu disse, o Davidson Figueiredo é originalmente um peso mosca, ele foi campeão na categoria de baixo, já tem seus 37 anos. Então, pra mim, cara, ou o Davidson Figueiredo encurta e encontra um golpe de nocaute, ele tem mais poder de nocaute do que o Corey, porém o Corey tem a distância, tem a envergadura, tem mobilidade, circula bastante o octógono e trabalha muito, muito, muito volume de golpe. Além de ter defesa de queda boa. Então eu vejo o Davidson tendo que propor luta. Ele vai ter que encurtar e tentar achar seu golpe. E vejo ele tentando muita queda e o Corey Sandhagen não sendo quedado. E, mais que isso, se o Davidson quedar, eu vejo o Corey Sandhagen fazendo o mesmo movimento que ele fez contra o Umar Magomedov, que é, ele pega e levanta. Ele vai pra grade, se apoia, levanta e a luta volta e reinicia no meio do octógono, que é uma tendência muito clara se você for ver as últimas lutas do Corey Sandhagen. Então, de maneira geral, vejo vitória do Corey Sandhagen por decisão. Esse é o meu palpite, tá bom? Então é isso, galera. Espero que eu possa ter contribuído com você no seu método de análise. Esse foi o vídeo aí do UFC Corey Sandhagen contra Davidson Figueiredo. Compartilhe com quem você gosta, me segue lá no Instagram, @FabãoTipster. Vamos com tudo, vamos pra cima, se inscreve no canal. Valeu!